É isso aí, nós estamos aqui com o Marcelo. Benção pura, meu guerreiro. Benção pura. Quem conhece o Marcelo sabe muito bem do que eu estou falando. Benção pura é o teu slogan, né? Benção pura. Vamos que vamos. Benção pura, tu tinha um programa chamado Benção Pura, Benção né? Pura. Benção pura. Que rádio que era? Na del cielo. Na del Cielo? Deus livre. Del Cielo, olha, Del Cielo lança muita gente aí, ó. O pastor Vitor Hugo. pastor Vitor Hugo, né? Matando saudade, né? E tempos, né? Tempo bom que nós estivemos juntos aqui trabalhando em alguns projetos. Só na fé, né? Só na fé. Só na fé. Lembra daqueles trabalhos que aconteciam da Marcha para Jesus? Vamos estar lembrando aqui. Bom, algum evento ou outro da praça. Os evangelismos. Evangelismo. Está llegando el momento. La marcha para Jesús vuelve con todo. Es el día 10 del mes 10 del año 2010. Con entrada gratuita, en lo posible con 1 kilo de alimentos no perecederos, que son para apoyar a una ONG. Vamos a la nota. Bien amigos, continuamos con la programación. Recibimos al pastor juvenil Eliezer dos Santos. Era uma época boa, né? Era uma época boa, uma época que nós fazíamos com amor e muitas vezes com toda a dedicação e fé, porque era mover tudo aquilo que nós não tínhamos condições de mover. Dependíamos totalmente do mover sobrenatural de Deus para o acontecimento desses eventos. Tudo na fé. Tudo na fé, sonhando. O Eliezer, para quem não sabe, sempre foi esse homem de fé, de sonhar grande e não olhar as condições humanas, senão crer e saber para quem estava fazendo. E o bom de tudo isso é que nós sempre, quando concluíamos uma atividade, ela sempre era superada das nossas próprias expectativas. E aí nos dava a entender que realmente era algo que não era nós, mas que estava em nós e que tinha que se manifestar com alguém. Esse nosso Deus é maravilhoso. Tu dá honra e glória ao Senhor, porque a fé era trabalhada, né? Era trabalhar. Porque você via as coisas como... havia uma espécie de impossibilidade humana, mas com a possibilidade divina, né? Exatamente. Então nós chegávamos assim e Deus agia. Quando vê,
tava fluindo. A gente meio que olhava para trás e assim, né? Chegamos daqui, agora vamos. Não dá para desistir, não dá né? pra desistir. Sempre crendo. E eu creio também que foram anos onde não tinha muitas informações, as redes sociais não tinham tanto impacto como hoje tem. Na época tinha o quê? que FM, era o que mais se usava. tínhamos o Canal 10 Ribeira. o Canal 10, né, que dá para agradecer muito a Deus pela vida deles, porque Nos abençoaram, nos abençoaram, abriram né, as portas, assim como a FM, com as rádios, as né? rádios comunitárias. Nós tivemos aí a Cossete foi uma Foi bênção. uma benção. É uma rádio assim muito boa e fez história. Tínhamos a rádio aqui do pastor Ascarito, não me lembrava o nome da. Sim, não lembro. Mas era uma rádio muito boa também. Reconquista. Reconquista. E nessa época ela trabalhava, bueno, continua trabalhando, né? Mas era aquela rádio que trabalhava com a parte gospel, mas também entrava naquele público na qual nós queríamos chegar. Era aquele público que não conhecia Jesus. Essa rádio nos habilitava a chegar a essas pessoas através das promo, como dizemos nós, das promo, os próprios os móveis, né, que são os os carteiros, Então nós usávamos todas as ferramentas que tínhamos, né, para desenvolver. E se nós tivéssemos no dia de hoje as plataformas são bem mais, né? Hoje seria bem mais fácil para nós fazermos um vídeo como nós estamos fazendo agora, em qualquer lugar, em qualquer hora. As pessoas estão todas aí conectadas o tempo inteiro. Eu creio que tudo aquilo que marcou nossa juventude, nosso princípio ministerial, que é aquele começo de crer naquilo que realmente nós sabíamos que ele poderia fazer. Porque essa parte de comunicação, de organização, não era somente esse o desafio. Também tinha aquele desafio da mente, dos pensamentos, dos conceitos bíblicos que tinha naquela época. Assembleia, Batista. Então sempre tinha aquela parte denominacional muito forte, porque as pessoas não tinham aquele estudo, aquela informação que hoje tem. Hoje é mais fácil. Então nós tínhamos o desafio de concretar um evento, mas ao mesmo tempo unir as igrejas no só propósito que é Cristo. Exatamente. Que hoje as pessoas conseguem entender, mas naquela época, fazer um evento sábado que tinha que ser cancelado todos os cultos de jovem. Era desafios grandes. Tu falou uma coisa que exatamente essa questão do reino não era muito entendido, né? Não era muito entendido na época. Era uma questão que havia bloqueios e muitas das vezes nós nos sentimos constrangidos com isso. Porque eu era de uma denominação, você era de outra, mas nós não fazíamos, né? Não havia... Nesse momento já não tinha significado nenhum denominação. Exato. Já trabalhávamos isso, né? Fundir esse reino. E assim como outros também que nos ajudavam, né? Verdade. E Marcelo, é incrível que no decorrer dos tempos Deus vai proporcionando isso e esses gelos vão sendo, né, derretidos, né? Hoje nós olhamos para a fronteira e podemos dizer que deu fruto todas essas loucuras santas. Nós estamos falando de 12 anos atrás, né? Sim. 12 anos atrás. Hoje nós estamos aqui em 2020, em meio à pandemia, né? Em meio a uma realidade que, né, ao redor do mundo, todos eles estão vivendo mesma situação, mas Deus está no controle de tudo, né? E outro desafio também, querido, que agora vem na minha mente aqui, dessa época que nós somos e seremos sonhadores, mas nessa época que nós queríamos esse impacto, sentíamos no coração dessa união, desse impacto em união das igrejas. Outro desafio grande que nós tínhamos era a nossa idade. Nós éramos jovens, adolescentes. Ainda somos, né? Somos, né? Jovens somos. Mas... Apesar que o cabelo branco, né, do Marcelo chegou forte. Eu tenho cabelo branco aqui na volta, mas o meu é forte. Mas é charme, né? É charme. E eu creio que também por esse termo de ser pessoas jovens, de certa maneira, se criava uma dificuldade a mais para
tratar de juntar a juventude e o povo do Senhor. Porque eu lembro até hoje, quando nós voltamos a colocar no coração, lembra que você chegou para mim e disse para mim, vamos organizar uma marcha para Jesus. Bah! Fazia muitos anos que não tinha marcha para Jesus aqui na fronteira. Verdade. Eu fui e disse, vamos. Bem lembrado. Aí, como vamos? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Muitos anos que não se realizava aqui. Mas por ser muitos anos, era um desafio. Exato. E nós chegamos a pessoas da fronteira e dissemos, temos isso no coração. E a resposta é, poxa, nós já tentamos fazer, não deu certo, o pessoal não vem, lembra? E nós saímos daí, mas como não pode? Isso tem que dar certo, isso aí é para Jesus, isso aí é algo forte. E saímos dali, não deixamos morrer aquela ideia que estava acesa em nosso coração. Resumindo, fala aí, essa marcha, microfone. Essa marcha para Jesus impactou a fronteira, até japonês tinha. Me lembro que apareceu, né, o pessoal... vamos agradecer o Jocum também, o pessoal do Jocum muito nos ajudou, sempre muito nos ajudou, Era uma união linda, muito linda. Hoje eu olho assim para trás e eu vejo que aquelas pessoas que vestiam essa camiseta que não tinha denominação, uma camiseta que era verdadeiramente o amor por Deus, hoje deram frutos. Hoje são líderes, estão em vários lugares. Estão em vários países. Deus te levou aí a Caxias. Eu creio, para nós aqui, faz uma falta enorme por tudo aquilo que fizemos por amor a Deus aqui, mas também entendemos que Deus nos prepara para o lugar que Ele proporcionou para nós. Eu creio que Caxias contigo tem muito a esse feedback, né, vendo aqui, porque eu estou aqui, né, no escritório, aqui no Tabernáculo Central, do Apóstolo Robert Luiz, e eu vejo você trabalhando, eu vejo você com a igreja, eu vejo você com tudo que Deus te deu. Sem dúvida, é semente do que tu tem plantado lá atrás. Perseverança, persistência, do trabalho que Deus te deu lá e você continuou, né? Algumas vezes nós sentamos junto e você estava desanimado, né? Ele dizia assim, não, lá Marcelo. Normal, porque começamos novos, né? Ou seja, entendendo toda essa nova vida, crescendo na parte espiritual, crescendo na parte de namoro, depois crescendo na parte matrimonial, agora crescendo na parte de pai. Tudo são etapas de superações. Mas eu creio que tudo aquilo que Deus nos permitiu viver no passado, sem dúvida nenhuma, é a raiz para esse crescimento. É verdade. De Cristo em nós, porque a obra é Ele que faz, mas desse Cristo em nós. Então eu creio que tudo ficou como hoje boas lembranças, mas ao mesmo tempo com essa expansão, tanto em nós como naqueles que se uniam nesse propósito. Porque era um propósito que não tinha recurso, mas nós tínhamos que mover 2 cidades. Nós tínhamos que mover um intendente, nós tínhamos que mover um prefeito. Para quem não sabe, nós estamos na linha divisória aqui, e nós somos do lado do Uruguai, mas tem o outro lado que é o lado brasileiro. Então são 2 prefeituras. Exatamente. São 2 povos, né? São 2 culturas e são 2 tipos, por exemplo, de procedimentos, né? Para poder acontecer. Então, muitas das vezes nós tínhamos que ativar coisas assim e agora, né? Era só no sobrenatural. Chegar neles, chegar nas reuniões, com todos aqueles compromissos que eles têm. Nós que não tínhamos um ministério, ou seja, nós não éramos líderes relevantes de uma igreja que tivesse 100 membros. Não, nós éramos 2 jovens adolescentes. Aquele trabalho, Marcelo, de 2010, né, que houve aquele trabalho do Carlos Anaconda aqui, e um dia após, né, que foi o dia 10 do 10, você se lembra? Do 10 de 2010. Essa data aí foi a data da Marcha para Jesus, que foi um dia após o término da cruzada, e lembro que eu fui lá, divulguei, né, no meio daquela multidão que Deus proporcionou lá. Ao outro dia, graças a Deus, nós tivemos, né, muitas das pessoas ali.
Então foi uma oportunidade, né? Uma conexão, aí terminou ali. E era tão bom, lembra que na outra Marcha para Jesus, no outro ano, veio o Marcos Witt. Veio o Marcos no Witt. estádio e nós verdade. conseguimos também fazer essa divulgação. E é tão bom o Marcos Witt estava com a turnê dos 25 anos do 25 Ministério. anos, no Atílio Paiva aqui em Ribeira. E digo, é tão bom esse primeiro amor permanecer em nossos corações, porque esse primeiro amor, ele dentro da nossa capacidade limitada humana, ele nos permite sonhar e ver que tudo aquilo que nós fizermos ao Senhor por amor vai superar nossas expectativas. Amém. E eu creio firmemente, porque eu lembro que depois que isso começou a fluir, nós conseguimos, aqui ó, 100 pesos eu tinha no bolso. Nós não trabalhávamos nenhum dos dois. Eu tinha 50 pesos. São 5 reais e 10 reais. E a Marcha para Jesus foi feita dentro do estádio Atílio Paiva Oliveira. É verdade. Aqui em Ribeira. Isto é um testemunho, né? As pessoas nos perguntavam, mas como é que vocês conseguiram o estádio? Não sei. Ele fazia, ele colocava aquelas pessoas certas no caminho. A marcha aconteceu, iniciou na Praça Internacional, né? E lá foi a concentração, foi por toda Sarandi, né? Aí o pessoal dava meio trânsito, mas a galera invadia tudo ali. Então aquele período ali foi fechado, né? E aí então, durante todo o trajeto, Sarandi, o presidente Vieira dá a volta e encerrou dentro do estádio Atílio Paiva, né? Para quem não conhece, é o segundo estádio mais grande aqui do Uruguai. Ele só perde pelo Centenário, né? E o único estádio que foi sede de um Grenal fora do país. Foi, exatamente, né? Foi sede do Grenal. Para quem é do Brasil aí, o Grenal aconteceu nesse mesmo estádio aí que teve. E aí nós vimos a grandeza do nosso Senhor. Né? E dentro de todas aquelas limitações, a fé e o crer era o que nos movia. Eu lembro que teve conosco Juliano Rimador, o DJ Lazarete. Depois, hoje, estava conosco, nos apoiou também vários pastores, mas hoje um representante político como o Geraldo Amarilla, bem lembrado. Deputado referente daqui do Uruguai, da nação uruguaia. Ou seja, por isso que eu começo a entender que muitas vezes nós temos que nos mover não com aquilo que nós pensamos que vamos alcançar, entendendo que nele vem essa superação sobrenatural. Então hoje, depois de 10, 12, 13, 14 anos, nós começamos a ver o crescimento que todos aqueles que se involucraram tiveram. Verdade. Porque não éramos somente nós alinhávamos o querer, mas outros se somavam. Eu lembro que foi o princípio da estabilização da Igreja Bola de Neve aqui em Ribeira, com o pastor Walter também, que estava. Verdade. Foi o princípio... Esse é Montevidéu também. Está em Montevidéu agora, a igreja aqui está linda também. Foi o princípio de um crescimento da Igreja Gedeões da Fé e Livramento com o pastor Fernando. Então eu creio que bom, a igreja na época Cossetia também, com os guri, foram igrejas grandes e que tudo foi gerado nesse amor desse evangelismo. E tem coisa melhor que olhar para trás e dizer, deu certo. Verdade. Deu certo e continuar com essas visões firme. Né? Hoje nós permanecemos aqui na fronteira, o Senhor te levou para Caxias e está te mostrando que esse é o lugar certo, e eu creio que aqui, naquelas condições precárias, Deus mostrou sua fidelidade. Eu creio que lá ainda será maior. Deus nos deu essa experiência de trabalhar nossa fé, e que nem tu está falando mesmo, Marcelo. E hoje nós olhamos para trás e nós entendemos que foi um propósito que nos maturou, né? E que nos traz hoje essa reflexão, né? Hoje a gente percebe e entende que o tempo de Deus nos leva a um procedimento como Deus fez com Davi. Foi um primeiro processo
cuidar das ovelhas, depois enfrentar o gigante, e depois as lutas que teve, né, com o próprio Saul, e depois batalhas com o seu próprio filho, para depois ter uma tranquilidade e reinar. Pra depois ter. Então, às vezes, assim, ele foi consagrado lá atrás, sim, mas você precisa ter um procedimento para que o teu ministério venha, né? Então, às vezes a gente entenda, vamos chegar e vamos estar tudo tranquilo. A gente até pensava que seria assim, né? Por isso que a gente chegou, teve vários embates, mas o Deus que estava conosco nos capacitou, né? Nos motivou para a gente perseverar. Né? Muitos, infelizmente, não conseguiram, pararam, desistiram e tiveram, vamos dizer assim, decepções. Mas os que perseverarem, como a palavra de Deus diz, eles vão continuar firmes e constantes, vamos chegar do outro lado. Exatamente. Eu creio que quando no coração das pessoas está manifestar o reino, está expandir a palavra de Deus, expandir esse nosso Deus maravilhoso, eu creio que aí você persevera, porque você tira os olhos de tudo aquilo que vem negativo e coloca os olhos nele, crendo que toda a situação ele pode reverter. E eu creio que se negar a nós mesmos, porque nós estávamos nos negando a nós mesmos com tudo aquilo que nós podíamos nos involucrar no momento, para que se cumprisse um propósito, que era expandir a palavra de Deus, uma fronteira que vinha de uma cultura católica, de uma cultura espiritista, de uma cultura umbandista, mas que já tinham as raízes fortes ministeriais do Evangelho desde o princípio, como o apóstolo Adão, como o pastor Alonso, como o apóstolo Robert, que já começa a chegar outra geração, e muitos pastores que vinham construindo esse evangelismo. E eu creio que esses eventos, eles foram um impacto para aquela geração que estava indo numa denominação, estava indo numa igreja, mas havia muitas coisas no mundo que atraíam os jovens para fora. E quando começamos a trabalhar com a juventude nessa questão de mobilizar todos por um só motivo, que era Cristo, eu creio que foi quando realmente eles se abraçaram nessa causa do Evangelho e entenderam que Cristo, Deus, era muito mais que aquelas 4 paredes que eles estavam ali frequentando. Era todo o seu povo. Eu creio que isso aí foi um selo do Senhor sobre essa nossa geração, e que permitiu esse crescimento. E que Deus continue, né? Na fronteira, né? Deus continue hoje, trabalhando. Né? Estamos vendo os resultados disso. Rivera, para quem não sabe, os que nos acompanham, o Uruguai tem 19 departamentos. Rivera é o departamento mais evangelizado do Uruguai. Departamento é como se fosse estado, né? Estado. São os estados, né? O estado de Rivera é como se fosse, sei lá, o São Paulo, que é o mais evangelizado hoje, né? Ou Rio de Janeiro. Então é isso. Marcelo, foi um papo assim, cara, nós estamos aqui, né? Em nostalgia. Podemos falar aqui uma semana inteira das experiências lindas. Você que vai acompanhar no YouTube aí, que possa entender que o tempo de Deus é único. A Bíblia diz que há tempo determinado para tudo, né? E hoje a gente entende aquele tempo lá atrás. O processo de Deus. E Marcelo, obrigado pela sua vida, pelo seu ministério. Que Deus continue te honrando. Privilégio. Né? Aprendi muito com esse rapaz. Ele vinha de uma família cristã, pastor Ricardo Amaral. Todos já caminhavam nesse mundo cristão. E para mim era tudo novo. Eu estava entrando nessa época e eu creio que muito aprendi aí a conhecer esse Deus maravilhoso nesse espaço, aprender, né, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu creio que essa foi a chave principal de sonhar tanto e ter essa fé. Que quando nós nos realmente fazemos por ele, superamos todas as expectativas nossas humanas. Por isso que eu agradeço a Deus pela vida do Eliezer, toda a sua família. Glorifico a Deus por estar em Caxias.
Eu sei que Deus grandes coisas fará, porque Amém. é um sonhador. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Nele está tudo aquilo que nós precisamos. Nele está tudo que nós necessitamos. É só se apaixonar cada dia mais por ele. Maravilha. Isso aí. Deus abençoe. Meu guerreiro, é um prazer Papai, estar né? contigo. Agora Papai da Dara Abigail. Dara, um abraço a Aline, né? Amém, minha Mãezona. Mãezona. Mãezona tá aí, né? E Também cada dia mais apaixonado. apaixonado. Maravilha. Eu apaixonado por ela, agora pelas duas.